vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Esse ano é o ano que nós vamos colher, amém, igreja? Vamos colher aquilo que nós temos plantado em oração, temos semeado em jejum, oração, temos confiado em Deus, temos ofertado, dizimado, amém, igreja? Queridos, eu quero compartilhar a palavra com vocês nesta manhã. Abre comigo o Salmo 37. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando o pão. Davi está fazendo escreveu, né? Que esse é o salmo escrito aqui pelo Davi, é Salmo de Davi que está escrito aqui. Ele fala de uma temporária felicidade daqueles que não servem a Deus, daqueles que não têm Deus. Se você não tem Deus, se nós não temos Deus, nós somos bons? Não é? Alguém acha que é bom aqui sem ter Deus? O homem, e o que a Bíblia está escrevendo aqui, falando desse confirmação de passos de um homem bom, não porque o homem, ele é bom, mas veja que no contexto da palavra, você vendo que todo este salmo, que fala da prosperidade dos homens perversos, que Deus exterminará e prosperam para o seu próprio mal, e ficam em lugares escorregadios, e são amaldiçoados à morte, porque você vê que toda sujeira ela vem à tona, e a prosperidade que não tem Deus, que a pessoa que acha que tem paz porque está governando, está mandando, nada de mal acontece, que ela tem o poder de entrar e sair como hora que quer. Isso é a concepção do homem, não é? Mas do jeito que ele faz, longe de Deus, roubando, mentindo, não é? Sendo avarento, não ajudando o próximo, só tendo falas, não é? Bonitas, lindas, mas não tendo vida naquilo que faz por trás, não é? Tem uma índole de um mau caráter, não é? Quando nós não temos Deus, nós não conseguimos justificar nossa bondade por dar esmolas. Quando nós damos as esmolas, nós fazemos por quê? Porque Deus nos ama. E nós amamos o nosso próximo, mas não por justificação ou paga dos nossos pecados. Porque não é isso que Deus pede. Deus nunca pediu para nós pagarmos os nossos pecados em dinheiro, em espécie. Deus fala para nós nos rendermos, nos arrependermos. Ele quer um coração contrito e quebrantado. E Davi estava vendo isso quando escreve este salmo, porque ele viveu muitas guerras e muitos reinados. Então o que acontece? Via a prosperidade dos ímpios, via a prosperidade do homem mau, e para ele escrever isso, ele também estava, como eu e vocês nos sentimos muitas vezes. Puxa, Senhor, eu estou aqui, eu oro, eu clamo, eu fujo do pecado, maior força para não pecar, não é? A gente cai no pecado, se arrepende, tem consequências. Agora a gente vê o perverso, parece que para eles está tudo bem. Parece que eles não têm dor na consciência, não dói. E nós estamos vendo cada vez mais algo que está assim muito frio na comunidade. Na nossa comunidade, no nosso país. A falta de amor, as pessoas estão errando e não estão nem aí. Não estão nem. Eu volto a falar um pouco de trânsito, porque eu fico vendo aonde se demonstra muitas coisas, a falta de respeito, o jeito que está indo, e você não pode falar nada, que senão você fala, amigão, você entrou na contramão. Ah, vá, não é? Ah, e briga, quer xingar, você sabe que está errado, mas não volta, não pede uma desculpa, não fala eu errei, desculpa. Não muda essa atitude, vai fazendo e vai entrando. Então isso vem da onde, irmãos?
vem do tipo de família, de sociedade, da maldade que está no mundo, os desrespeito, os filhos que em vez de obedecerem os pais, afrontam os pais, roubam os pais que também não honram os filhos, não é? Então coisas perversas, coisas que Deus não se agrada, coisas que nós temos que passar pela cruz e nascermos de novo e nos voltarmos contra isso, porque nós não estamos mais vivos para as coisas do pecado. Esta é a obra da cruz, isto que nós seamos, a aliança que Deus fez conosco, porque ao longo de tempo, como eu e você sabemos, Deus vem dando chances para o homem, trabalhando para que o ser humano, eu e você, tenhamos uma vida plena para com Deus, de salvação. Não é porque é tão bom. Ainda ontem eu conversava com um cliente e falei assim, poxa, né, o que está faltando? Ele falou, moço, o mundo está mal. Mais uma vez eu escuto. Interessante que a pessoa estava indo para o lugar ruim, né? Não é? Estava lá para, não é, fazer outra coisa. Mas aí falando, eu falei, querida, cada vez mais eu vejo que nós, porque está falando desse tempo de chuva, destruição, a perca das coisas, e falando, o mundo parece que está se acabando. Eu falei, mas a senhora está falando, vai se acabar. Não sei se a senhora já ouviu, e eu comecei a falar, não é, dos estudos dos cientistas, dizendo sobre o final do mundo, que a natureza está respondendo, tem plantação do homem nisso e está colhendo? Tem, porque é o pecado lá desde o Jardim do Éden, e mesmo com a chance que Jesus tem dado para nós, muitos têm semeado mal, semeado perversidade, mas a Bíblia está dizendo, e Davi estava vendo isso, falando, olha, aquele que anda no caminho do Senhor, não porque o homem é bom e Deus vai confirmar, mas é a mesma coisa que Davi estava escrevendo assim, olha, aquele que adora ao Senhor, que obedece ao Senhor, que busca ao Senhor e foge do pecado, este homem é bom, será confirmado os seus passos. Você está entendendo? Não, Deus não vai confirmar passos de um homem que não adora a Deus, porque está escrito, são duas coisas, não tem uma terceira. Por isso que a Bíblia fala, é sim ou não? Sim, igreja? Então na nossa vida, a nossa palavra tem que ser sim ou não. Ou eu assumo, ou eu não assumo, eu faço ou eu não faço. O que fica no meu termo gera problemas e problemas, gera dupla personalidade. Deus não tem dupla personalidade. Dupla personalidade é coisa demoníaca, que o diabo fica se apoderando dessas coisas e incentiva a pessoa, não é? Então Deus confirma os passos. Primeira coisa que nós temos que entender neste salmo, porque quando a gente lê isso, pode ter uma consciência, não, Deus confirma meus passos porque eu estou na igreja. Tem muita gente que está na igreja, mas elas vivem e adoram a Deus? Aqui não, Davi estava escrevendo, porque olha só, ele está falando e está vendo que no versículo 22, ele fala assim, que aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nós temos o domínio sobre todo momento nesta terra. Você crê nisso, irmãos? Qual é esse domínio que nós temos, irmãos? A gente não tem o domínio de tirar pessoas que a gente acha que está ruim, que não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas nós temos o domínio de passar pelas crises, nós temos o domínio de passar pelas lutas, das coisas que estão neste mundo, porque não é o que nós estamos ouvindo diretamente, as aflições que Jesus, por isso Jesus falou, vocês vão ter aflições, não é porque veio a mim que eu estou livrando das aflições. Deus não livra das aflições, mas Ele faz você passar. O que Ele te livra, na hora que Ele quer te livrar do mal, Ele vai te livrar do mal dessas aflições. Quando você ora, Ele vai te livrar do mal dessas aflições. Muitas vezes nós podemos sofrer as coisas que todo mundo sofre, assaltos, acidentes, tudo, mas até a morte quando está por vir por causa de enfermidade, mas Deus sempre vai nos livrar. Aquele que está com os passos, que está confiante no Senhor, o Senhor está, por exemplo, me livrando da morte eterna. Se eu perder esta vida num assalto, num acidente, em alguma coisa que for, eu tenho que estar correto, certo diante de Deus e convicto que o Senhor está confirmando meus passos, e este mal da morte eterna Ele me livrou, e aprove o tempo dele da maneira que eu vou ser recolhido. Infelizmente é por causa do pecado, mas felizmente é como o apóstolo Paulo fala, para mim o morrer é lucro. Aleluia. Mas eu preciso
acreditar em Deus, confiar no Senhor. E essa bondade deste homem é quando nós estamos servindo a Deus, adorando a Ele. Então é a mesma coisa que Davi estivesse escrevendo, não é? Olha, se você confia em Deus, se eu confio, se eu, estou no Senhor, fugindo do pecado, amando o meu próximo, obedecendo a Deus, esses passos, isso é bom, isto é bom para o Senhor. Então, se está bom, eu sou um homem bom, vivendo segundo a vontade de Deus, na bondade de Deus que está sobre minha vida. Então Ele confirma, Ele vai confirmar os seus passos no meio da doença, Ele vai confirmar seus passos no meio da necessidade financeira, no meio da crise, no meio de tudo que você estiver passando. Aleluia. Não é? Então Davi fala isso. Segundo ponto, ele fala: e no seu caminho se compraz. Aí é aquilo. Algumas traduções podem falar: eu me deleito no seu caminho. Ou seja, eu tenho prazer, eu tenho alegria em servir a Deus e fazer a sua vontade. Amém? Eu tenho alegria em fugir do pecado. Eu tenho alegria em não viver uma vida de mentira. Eu tenho alegria em viver uma vida de verdade. Eu tenho alegria em fazer parte da igreja. Eu tenho alegria de viver unido com os irmãos. Eu tenho alegria de orar pelo próximo, de ser um intercessor, de ser um evangelista, de ganhar almas. Eu tenho alegria de ser um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, um bom patrão, um bom funcionário, um bom cidadão da minha pátria e da minha nação, porque eu amo a Deus, eu tenho alegria, eu me comprazo nas leis de Deus, porque Ele manda eu fazer isso, não desrespeitar ninguém, não faltar com respeito, honrar os pais e a mãe, honrar as lideranças, não é? Ser fiel a Deus, porque quando eu faço isso para aqueles que eu vejo, eu estou honrando aquele a quem eu não vejo. Então isso me torna este homem bom. Isto para Deus é bom, isto é obra da cruz, que quando eu passo pela cruz, eu tenho prazer e alegria nos mandamentos de Deus. Para mim, vir na igreja não é peso, não é aquele negócio que eu vou ficar, sabe, mas eu venho, eu venho também com alegria, porque eu vou dar ao Senhor. Eu vou dar o meu momento para Deus, agora junto com meus irmãos, amém, igreja? Eu tenho alegria porque eu faço isso em casa, eu oro, eu passo mensagem para o meu irmão, pergunto se ele está bem, oro por ele, ajudo ele com as minhas orações, com os meus bens, eu ajudo, eu abençoo ele, eu intercedo por ele, eu amo ele, amém? Porque aí você está dizendo que você ama a Deus e você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e você está vivendo o reino de Deus no reino desta terra. É um confronto? É uma luta? É pesada? Oxe, e como? Mas é grande a vitória? Sim, aleluia. Agora olha que interessante, Deus confirma os passos daquele homem que adora ao Senhor. Isso é um homem bom, amém? Então os passos são por onde você andar. Deus não confirmou os passos de Moisés, por exemplo? Vamos pensar assim. Quando libertou o Egito, Deus confirmou todos os passos. As coisas não aconteceram da noite para o dia, mas houve tempos, o deserto, tudo. Depois a pior fase ainda, acredito eu, pelo que eu vejo na história, não foi só o faraó liberar e todas as lutas. A pior fase foi o povo ainda continuar escravo da teimosia, da incredulidade. Isto foi pior, mas por causa de um homem bom, por causa de um intercessor, irmão, sua casa pode estar terrível. As pessoas estão terríveis nesta terra, mas eu e você, se temos a bondade de Deus e Deus confirma nossos passos, nós vamos passar pelas dificuldades, pelas afrontas, pelas calúnias, pelos levantes, pelos roubos, pelas necessidades, pelas doenças. Nós vamos passar por aquilo que nos amedronta, atacando as áreas da nossa vida, porque Deus vai confirmar estes passos. O que é confirmar? O Senhor vai estar presente com você, Ele vai falar, vai passar pela terra,
vai passar por sequidão, vai vir dias de necessidade, vai ver momentos, mas Senhor, está longe. Hoje eu estou saindo, está um temporal lascado, não consigo chegar porque inunda, faz isto, faz aquilo. São lutas que às vezes acontecem na sua vida, mas Deus está falando, eu confirmo os seus passos, e Ele fala para você seguir. Quando Ele confirma, Ele vai dar conselho. Quando Ele confirma, Ele vai dar estratégia, Ele vai operar a saída. Aquilo que eu e você podemos fazer, que é o que a Bíblia diz: nenhuma luta ou tribulação será humanamente maior da qual você possa suportar, mas quando isso se tornar além do que você possa suportar, eu entro com escape. Então Deus sabe aonde que Ele vai entrar com escape para você. Mas o que Deus espera muito de nós é o nosso passo, as nossas atitudes. De maneira alguma Deus isentou o povo de Israel, por causa de grandes reis e libertadores e profetas que surgiram, de isentá-los de guerras e de coisas. Não, tanto que eles clamaram, o povo falou: Senhor, são muitas coisas, o Senhor vira as costas, olha, não sei o que. O povo soube mais reclamar do que adorar. O pouco que adorava e se arrependiam, Deus dava grandes vitórias. Amém, igreja? Então você que é um líder, pastor, não, líder é você. Não, irmãos, eu estou à frente de um trabalho, você está à frente de uma casa, você está à frente como servo, você lidera a posição de servo. Diga comigo, eu lidero a posição de servo. Então, o que Deus colocou para você, como você trabalha, como você faz, como você é pai, você é mãe, é importante você saber a sua liderança. É importante você saber que Deus confirma os passos daquele que adora ao Senhor. Porque senão nós vivemos em lugares escorregadios, pelos nossos próprios entendimentos, procurando uma fuga aqui, procurando uma fuga ali, procurando lá. A gente se bate, não é igual peixe fora d'água, né, que quer ir para a água e se bate todinho, tentando ir para a água. E a gente se machuca, a gente se fere, a gente se magoa, cria tantos problemas, a gente fica ruim, fica aquela pessoa amarga, muitas vezes, impaciente, neurótica, estressada, briguenta, não é? Fica aquela pessoa irritada. Isso não acontece com a gente? Lógico que acontece, porque nós estamos no meio da tentação, da luta, diante de tudo que o inimigo está procurando, através destas coisas, achar brecha, para nos incentivar o quê? A sair da nossa fé. E o interessante é que Davi, nesse salmo, ele fala que ele quase saiu dos caminhos de Deus. Foi tanta impiedade, tantas coisas que ele viu, e o Salmo 73, que é um paralelo a esse salmo aqui, vai falar isso. Se não está aqui, está lá naquele outro. Eu quero ganhar um tempinho, né, no horário, tá? Mas olha só, ele fala: Senhor, eu quase desviei meus passos. Ele fala: o Senhor confirma os passos de um homem bom. Mas se a gente ficar olhando, como Davi estava olhando, falou: puxa, olha os filisteus, são crica, vamos falar, né? Enche a paciência, né? Toda hora que os caras são, até um dia que Deus exterminou, você vê, chegou um tempo de exterminar. E eu quero dizer que esse inimigo que vem te atentando aí, em nome de Jesus, toma posse disso que Deus já coloca no meu coração, vai ser exterminados da sua vida. Serão exterminados, como foram os filisteus, que sempre se levantou, não podia ver nada. Davi, quando foi ungido, eu preguei isso aí quarta-feira, quando foi ungido, o pessoal se levantou contra ele, já logo vê os filisteus. Você não pode receber uma bênção, uma promessa que se levanta, irmãos, estejam preparados por isso. Amém? Estejam preparados por isso. Quarta-feira ainda falei, quando eu troquei meus carros, comecei, me chamavam, que eu falava que os carros que eu tinha não era carro, era condução, era lata velha. Eu dei sempre graças a Deus pela lata velha. A lata velha me levou para tudo quanto é lado, igual um carro novo. Não é porque era bênção minha lata velha. Era lata velha para os homens, para mim era bênção, era o veículo. E eu faço isso, tudo que eu tenho, eu dou graças a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Esses dias eu olhei, ontem mesmo eu olhei, não sei que carro que era aquele, mas tão bonito. Eu falei: não quero isso, para que eu quero isso? Aí eu falei: primeiro que esse carro é para correr, aqueles carros equipados, rebaixados, sabe? Era um vermelho bonito, atraente. Eu olhei e falei assim: gente, como que é, né? Tem pessoas que olham e babam. Homem principalmente, eu sei que gosta de carro, quem gosta, não só homem, mas mulher, mas homem, tem muito por isso, por carro. E olha e gosta e fala: nossa, quero um dia eu tenho um desse. Para quê? Uma que só leva 2 pessoas.
O motorista e mais um. Não posso levar meus filhos, então não tem. Eu falei, eu acho que, sabe, se eu quero curtir um carro desse, eu alugo e enfio ele lá no autódromo, pago por isso e sento o pé nele. Porque é um carro que você pisa logo numa primeira e ele já chega de 0 a 100 em fração de segundos. Onde você vai andar? Por isso que dá os acidentes, que dá as atrocidades que dão aqui, que mata a vida. Porque a pessoa, para dirigir um carro desse aqui na capital, ela precisa ser muito equilibrada. Para mim, eu ainda acho que a autoescola tinha que tratar muito no psicológico da pessoa. Não, tem gente que não tem condições. Às vezes, muitas vezes, eu estou falando isso até porque Davi também era assim. Saul se perdeu nisso. Vamos falar que Deus deu para ele esses carros, uma Ferrari, aí na unção ministerial deu uma Ferrari, mas ele se ensoberbeceu, perdeu. Olha a Ferrari onde foi parar? Destruída no meio do poste. Foi por água abaixo, porque ele perdeu de ser confirmado os passos dele. Mas Davi soube conduzir isso. Tem níveis que Deus vai nos prosperando, irmão, e a gente precisa ter sabedoria e consciência, muito equilíbrio, para saber ter o bom e o do melhor. E para quê? Eu, no meu caso, estou falando no meu caso, eu já participei de pregações que pastor, eu vi ensinamentos fortes. Ele fala, não é, você não usa o carro, está com medo de ir tal lugar porque o carro chama atenção, não quer, eu vou usar, porque Deus me deu para usar. Amém, eu creio nisso. Porque é para usar o que Deus te deu, amém, igreja? Mas para ser bênção, não para se esnobar. Ele fala, então, olha só, por mais que seja, amor, igreja, simples, o que você veste, isso também você adora a Deus, sabia disso? Pode sentar, queridos, obrigado. Só citar exemplos, é verdade. E Deus confirma os passos. Ele vai dar condição para você comprar uma roupa boa. Amém, irmãos? Se você tiver condição de comprar uma roupa de R$1.000, amém, compra. Vai do teu coração. Tem uns que falam assim, pra que roupa de R$1.000? Irmão, vai se olhar primeiro. No mínimo você vive uma vida aí naquela miudez assim, mirrada. Se Deus te dá, faça, porque Salomão foi um dos homens muito ricos e se vestiu bem. Jesus mesmo, os soldados brigaram pelas vestes dele. E você sabe que a Esther chegou para o tio dela e falou assim, não vem com essas roupas diante do rei, que senão ele não te atende. Roupa, você vai procurar um emprego, por exemplo, você vai fedido, descabelado, cheirando mal e com uma roupa assim, com roupa de educação física. Põe uma calça de moletom, camisona para fora, e você vai procurar um emprego. A pessoa vai olhar para você e falar, esse cara é relaxado, essa pessoa não serve. Ela já te olha, porque é a aparência. Nesse caso é. Porque ela reflete o que está no nosso coração, irmãos. Por mais que você tenha uma roupa simples, deixa ela cheirosa, se vista bem. Não precisa sair fazendo dívida para comprar o que você não tem. Não é isso. Mas use, deixa cheirosa, vá bem vestido. Amém, irmãos? Vá de acordo com o caráter. Amém? Com a coisa que está lá no caráter que você precisa ter, né? Que é o seu caráter de se vestir bem, de ser uma pessoa que Deus confirma os seus passos para fazer um bom serviço. Faxineira, gente de limpeza. Eu sei, é um serviço árduo, mas esteja seus uniformes limpos. Sujou, vai limpar, não é? Mas tem pessoas, eu já convivi com pessoas que, chegava lá, vinha trabalhar amassado, mau um cheiro. Um cliente ligou uma vez e falou, essa pessoa que vem aqui fazer essas entregas aqui, está cheirando mal, demais, vocês não estão vendo isso? Olha que vergonha. Então, como é que eu sou servo de Deus se eu ando um maltrapilho? Eu falei um maltrapilho, os venezuelanos entendem o que é isso? É pessoas relaxadas, mal vestidas. Então, o que acontece? Não é? Nós precisamos, se põe um tênis, é simples, não existe mais, mas se você põe um tênis bamba, um que chute, né? Que era aqui no Brasil, não sei se na Venezuela tinha essas marcas de tênis bamba, que chute, tinha um chulé, o tênis bamba, um fedor no pé, que, pelo amor, ô tênis para dar um chulé, misericórdia, que parecia um rato morto há um mês, ou materialzinho para dar um chulé lascado esse bamba, né? Então, se você vai pôr um simples, mas cuida. Se o meu tênis dá chulé, lava ele. Diz, né? Pastor, não precisa falar de
limpar tênis, limpar sapato. Então, se você não cuida do pouco que Deus dá para você, como é que vai ser? Entende? Eu aprendi isso. Se eu não escovo os dentes de manhã, venham com pá, bom dia, irmão, paz do Senhor. Você, caiu na unção? Não, caiu no mau cheiro. Não passo um desodorante no braço, não me cuido. Eu transpiro muito, eu tenho que saber o desodorante que eu uso, tá atento. Às vezes tem hora que eu tenho que parar, lavar debaixo do sobaco aqui, peraí, porque senão é ruim, estou trabalhando, estou na rua. Aí eu falo, Jesus abençoe e prospera. Ele é lindo, maravilhoso, eu fedendo igual a pessoa vai ver. Esses dias que eu falo, o ímpio sabe ver isso. Aí fala, pessoas que peguei nesses dias que falam assim, sabe o que é difícil? Eu fui numa igreja tal, ele falou assim, não era evangélico, era de outro, ele falou, mas fazia isto aqui, na hora estava tudo indo bem, mas na hora que eles falaram lá uma coisa, eu falei, vocês não vivem isso, como é que fica isso? De servir ao próximo. Aí ninguém soube responder, é óbvio, está faltando com a verdade. Ele falou, então não vive. Eu falei, isso que o senhor falou é verdade. Senão tudo na nossa vida vira uma hipocrisia, vira uma coisa falsa. A gente tem dupla personalidade, porque fala bonito, mas não faz. É isso que Jesus recriminou, não é? E esses não são os passos que Deus confirma. Os passos do homem bom é aquele que vive a palavra de Deus, o adorando e praticando ela. Você crê nisso? Se compraz nos seus mandamentos, em servir ao Senhor. Agora vamos lá. Aí o que o salmista viu aqui? Ele fala no versículo 24: e se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Mas espera aí, se o Senhor confirma meus passos e eu estou sendo abençoado, eu vou cair? Pode cair. E se, preste bem atenção, não são todos, e não é uma coisa, porque a gente tem que prestar atenção na palavra. Eu não posso me conformar, porque está cheio de crente falando assim, eu sou pecador. Então você não nasceu de novo. A gente sabe, quando a gente usa essa frase, precisa ver o sentido na qual você está usando. A gente sabe que a gente tem deslize e peca. Mas pecador é escravo, é uma atitude contínua. Deu para entender? Agora, por isso que a Bíblia fala, e se pecar, aí sim ele perdoa. Mas não viva na prática do pecado. Então, peraí, me explica isso aí. Deu para entender, irmãos? Tem deslizes? Tem deslizes, mas não vivo. Eu não vivo um pecador como era antes, afundado em mentira, afundado em ganância e fazer coisas erradas. Não, eu às vezes peco. Por que é o meu pecado hoje? Porque às vezes a pressão da luta me faz eu falar coisas erradas. Ou o Senhor me perdoa. Amém, irmãos? Mas você sabe que isso é uma vida que vai melhorando. Então você não vive na prática do pecado. Agora você chegar aqui, sabe, porque eu sou pecador. Quando eu uso, faço assim, sabe, porque eu era pecador, porque Deus me salvou. Ah, mas você virou santo? Sim, porque eu não vivo na prática do pecado. Se eu vivo na prática do pecado, eu estou incondizente com a palavra de Deus. Deu para entender, irmãos? Pesa um pouco esse assunto? Pesa. Por que a gente fica assim e não dá glória a Deus nesse momento e fala assim, ô Senhor, não é, eu sei que é difícil, não é? Estou pedindo para você dar glória a Deus. Fala, eu sou pecador, você fala, dá glória a Deus. Não. Porque a gente sabe onde pesa para o nosso lado. Onde a gente está precisando de melhorias. E esse fato da gente saber que nós viemos do pecado, aí sim, faz com que eu fale, poxa vida, eu era um pecador, mas se eu estou vivendo isso agora, eu sou um pecador ainda. Mas se é um pecador intensivo, está na prática do pecado. Deu para entender o que eu estou explicando aqui? Faz sentido? Porque senão, misericórdia. Evangelho para coitadinho. Coitadinho é amaldiçoado, e o evangelho ele veio para salvar o coitadinho. Mas se eu estou agora, irmãos, eu tenho que me levantar. Os passos de um homem bom, o Senhor está confirmando para eu sair do pecado. Amém, igreja? Por que eu ficar lutando contra o pecado? Se o ímpio prospera melhor que eu. Às vezes eu oro, peço para Deus, quer ver uma coisa boa? Peço para Deus me dar saída, me abençoar. Não é onde eu ponho a mão tem que prosperar. E por que o ímpio põe e prospera rápido e eu não? Tenho mais luta do que outra coisa. Opa, Deus está vendo tudo isso. Ele não quer mais adoração. Ele não quer sua paciência. Ele não quer o Salmo 40, esperei confiantemente.
pacientemente. Hein? Deus não... Porque se você não está sendo paciente nesse momento, é porque Deus está falando, eu vou te abençoar. Mas como Davi derrotou o gigante. Mas e os filisteus? Ô, turminha chata, mano. E os amonitas? E os outros exércitos? E Deus fala, quieta-te, porque eu conheço o coração e você não. Aquieta-te, porque eu com você. Sou eu que te chamo no tratamento. Sou eu que quero abrir os teus olhos. Sou eu que quero mostrar a você, quero te capacitar e quero te fortalecer para algo maior ainda. A bênção vai vir, mas você também tem que suportar os levantes que virão com essa bênção grande. Faz sentido, irmãos? Uns prosperam na avareza, outros prosperam com muita luta. E essa igreja prospera com muita luta, porque ela é muito vencedora e as bênçãos que Deus dá vai ser constante na nossa vida. Você crê nisso, irmãos? Aleluia. Toma posse, irmãos. Toma posse. E eu vou declarar aqui que eu vou ver você com cada carrão aqui, morando bem, muito bem, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu enxergo no rosto de vocês Deus abençoando. Sabia? Aleluia. Eu enxergo. Deus vai mudar, vai abençoar, vai prosperar a vida de cada um. Saibam mesmo que eu tenho orado e ajoelhado por isso. Até queimar eu vou continuar orando. Eu vou continuar intercedendo. Porque é grande a vitória, mesmo que aconteça as coisas travadas. Às vezes você consegue ir bem num lado, resolve um problema, acontece em outro, travando, querendo impedir. Dá glória a Deus. Isso para os homens bons. Aquele que já está direto afogado, só tem BO um em cima do outro. Abre os olhos, porque Deus quer confirmar os seus passos. Adora o Senhor, porque Ele vai dar o rema que você precisa. Saída logo. Confia no Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Porque o diabo está aí para querer destruir, roubar, matar sua vida, seus sonhos, seus desejos. E Deus está aqui falando para você, não, seus sonhos eu vou realizar. E muito mais do que você pensa e imagina. Os seus desejos, deleita-te em mim. Tem prazer nos meus mandamentos, porque eu vou fazer você feliz. Deus sabe suprir os nossos desejos. Aleluia. Glória a Deus. Então está falando, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Isso é uma promessa de Deus, porque não significa que Deus vai sempre nos conduzir, e Ele vai nos conduzir em vitória, mas não é aquilo que eu volto a falar, não vai te livrar do deserto e nem do vale da sombra da morte. Durante a caminhada você vai passar por coisas e coisas, mas se Deus permitir que não seja algo pela sua desobediência, mas seja para tratamento, Deus vai te abençoar. Você vai passar por momentos difíceis, momentos de percas. Você vai passar, Deus vai dar graça. Não há quem não sinta dor, mas não há também quem não cure essa dor, que é Deus que cura essa dor. Amém, irmãos? Aleluia. E Ele fala aqui, porque o Senhor segura pela mão. Aleluia. Sabe quando é que eu estou de mão para Deus? Assim falando, Deus, segura na minha mão. Ou muitas vezes nós estamos sem força, e a luta tira aquela força que espiritualmente você não consegue orar, fica perdido, atordoado com as pancadas das lutas. Davi se sentiu assim, talvez muito fraco para orar, e falou, Senhor, e Deus pega assim mesmo no braço e fala assim, eu te seguro. Ele levanta você. Ele vai dar graça, porque as suas orações não são desperdiçadas. Deus sabe responder na hora certa. Ele te assiste na hora certa. Aleluia. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.